Hoje eu completo exatos 1461 dias solteira. Isso mesmo, 4 anos solteira. 4 anos que eu não tenho nenhum relacionamento formal, oficial ou sério. Claro que nesses 4 anos eu conheci pessoas, eu experienciei, eu vivi muitas coisas, muitos altos e baixos, baixos e baixos. Mas estou solteira há 4 anos, esse é o fato. Isso é um fato. Eu estou solteira há 4 anos. E eu decidi gravar esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que eu não estou sozinha. Eu tenho certeza que existem muitas mulheres por aí que ou estão na mesma situação que eu, muito parecida, já há algum longo período. Mas o que é um longo período, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Solteira. E outras também que talvez tenham medo da solteirice, outras mulheres que não saibam ou não se imaginam tanto tempo sem alguém. E isso é muito perigoso, né? Você não se imaginar ou ter um certo medo de ficar solteira, porque isso acaba te deixando ou te prendendo, te limitando a situações e relacionamentos que podem ser muito, 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 muito custosos para você, para o seu desenvolvimento. Mas então vamos lá. 4 anos solteira, gente. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu sou maluca? Por que a solteirice feminina ela ainda é muito vista como um tabu? Principalmente por nós, mulheres. Porque assim, ninguém tá batendo na minha porta e falando, olha, o tempo tá passando. Você já tem 34 anos, você precisa ter alguém. Ninguém tá fazendo isso. Ninguém tá aqui comigo agora falando que eu devo ou não estar com alguém do meu lado. Mas por que eu ainda acho que se eu não tiver alguém do meu lado, eu não estou 100% realizada? Eu não posso ser completa. Por que isso vem? Por que a gente pensa dessa forma? Isso provavelmente é por conta da sociedade que a gente vive. A gente vive uma sociedade que o valor da mulher, o nosso valor como mulher, está muito ligado ainda ao relacionamento, ao servir, ao estar disponível para alguém, certo? E muitas mulheres também acreditam que só vão se sentir realizadas internamente se tiverem uma família, se tiverem um relacionamento. Eu não estou dizendo aqui que isso não é um desejo, tá? Que não é genuíno você querer que isso aconteça. Perfeito. Eu também acredito que eu queira. Eu digo acredito porque às vezes eu me questiono se eu realmente quero ou se há mais um item da minha lista de coisas que eu preciso fazer para me validar ou para ser validada na sociedade ou no externo. Mas um homem solteiro por 4 anos, por 5, 8, 10 anos, tudo bem. Ele é só um cara que não quer um relacionamento sério. Ele tá vivendo a vida, tá curtindo, tá focando na carreira. Olha, ele construiu um império. Não tem problema. Mas quando é com nós, mulheres, já tem um olhar diferenciado. Aí se a mulher tem uma aparência bonita, se é uma mulher bonita, ela deve ter algum problema, ela é muito exigente. Será que eu realmente estou sendo exigente? Será? Eu acho que não. Durante esses 4 anos eu pude me aprofundar ainda mais em mim mesma. Durante esses 4 anos eu me aprofundei ainda mais no meu autoconhecimento. Não sozinha, claro. Eu tenho muitas leituras, eu sempre gostei muito dessa área de me desenvolver, de me desafiar, de buscar, sabe assim, de buscar o melhor pra mim. Eu gosto disso. E terapia ajuda muito, o processo de coaching ajudou bastante também. Pra quê? Pra eu entender quais são os meus valores, quais são os meus sonhos como pessoa, os meus sonhos como indivíduo, o meu sonho como mulher. E não apenas o meu sonho de querer uma família ou de querer construir algo com alguém. O que eu quero construir sozinha? O que eu quero construir por mim? O que eu quero construir pra mim e pro mundo? Essas são perguntas fundamentais que você pode fazer pra você. Eu não sei qual é a sua situação agora, não sei se você tá há muito tempo solteira ou se você tá num relacionamento desgastante, que você já não vê futuro com essa pessoa, mas que você continua porque você tem medo da solteirice.
Você tem medo de começar tudo de novo. Você tem medo de conhecer pessoas, você tá cansada, você não quer mais conhecer pessoas, você não quer mais, começar do zero. Primeiro que ninguém começa do zero. A partir do momento que a gente nasce e cresce, a gente já tá ali começando com experiências, sejam nossas próprias ou de outras pessoas que nos circundam, certo? Então a ideia de começar do zero já não existe mais. O que é importante é pensar e olhar para si. Sempre olhar para si. Durante esses 4 anos de solteira, eu pude viajar, eu pude investir o tempo e a minha dedicação toda que eu daria para uma outra pessoa, para uma relação, porque sim, eu sou esse tipo de pessoa. Se eu estou em uma relação, eu foco naquela relação, eu foco naquela pessoa, talvez até com um desbalanceamento, sabe? Que não seja saudável. E eu acabo colocando a pessoa, aquela relação no centro da minha vida. E por que não é bom ter ou manter uma relação no centro da sua vida? Porque a sua vida não é só a sua relação. Quando você... E também não é só o seu estado civil, certo? Eu não sou a minha solteirice ou a minha não solteirice. Eu sou a mulher, eu sou o ser humano completo. Meu estado civil não representa tudo isso da minha vida. O que a sua vida ela é composta? Ela é composta por várias áreas. Pela sua carreira, pela sua saúde, pelo seu autocuidado, pela sua espiritualidade, pela sua doação ou ao mundo, sabe? A sua vida ela pode ser preenchida e composta de vários aspectos. Por que nós, mulheres, sempre colocamos o relacionamento como foco? Por que nós, mulheres, sempre colocamos o relacionamento como o ideal, como missão de vida? Por quê? Não sei, quer dizer, a gente sabe, tem influência aí por isso. Mas também não é só a questão da influência da sociedade. Porque pensa comigo, se a gente sempre coloca a sociedade como vilã, a gente se coloca também como vítima da situação. E ao mesmo tempo que você é um ser pensante, que está aqui comigo vendo esse vídeo, você pode pensar, tá, tudo bem, a sociedade espera X, Y, Z de mim. Mas o que eu espero de mim? O que eu posso fazer por mim? Que eu não estou fazendo porque eu estou focada em querer encontrar o príncipe encantado. O que você está deixando de fazer na sua vida, que você poderia já estar fazendo, porque você está focando em mudar o seu estado civil? Entende? Então, às vezes, as coisas não acontecem conosco por certos períodos, isso é o que eu acredito, tá? Porque existem outras coisas que precisam ser feitas antes. Existem outras coisas, como se fosse um jogo, e é um jogo, né? Eu vejo muito a vida como um jogo. Por que a gente não passa de fase em certas coisas? Porque a gente precisa concluir algumas missões. Ah, Raíssa, mas o que é? Eu não sei. Tudo bem, você já sabe que tem algo que não está acontecendo, então você precisa olhar. Talvez não é a tua relação, você tem que olhar para sua carreira. Você já tem um emprego que você gosta? Você está na carreira que você gosta? Você se sente realizada como pessoa? Você cuida da sua saúde? Você se sente bem quando está no espelho? Você gosta da sua aparência? Entende? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está a sua fé? E aqui, independente de religião, é a sua relação com a vida, a sua relação com o milagre que é estar aqui hoje. Quão grata você se sente todo dia que você acorda? Pela vida que você tem construído. Então, isso é o que me faz me sentir realizada. Esses 4 anos, pra mim, ainda tem a questão, né? Que antes desse meu último relacionamento, eu já tava 2 anos solteira. 2 anos e pouco. E eu tinha uma crença de que 2 anos era o tempo ideal para ficar solteira. Né? Você sai de uma relação, você tem 2 anos ali para se conhecer, para viver a tua vida, e aí você namora. Simples assim. Só que as coisas não funcionam dessa forma. E quando você vai para esse caminho que eu falei para vocês, que eu fui muito profundamente do autoconhecimento, quando você começa a entender o que é importante para você, o que você não vai, de maneira alguma, abrir mão na tua vida,
fica ainda mais difícil você atrair ou encontrar, conhecer a pessoa que vai estar de acordo com aquilo que faz sentido para você. E quando você também constrói uma vida boa para você mesma, quando você é capaz de ser independente financeiramente, ter uma carreira legal, se orgulhar de outros feitos que não necessariamente tem a ver com esse aspecto do relacionamento, do amor na tua vida, você entende que aquilo ali é só uma parte da sua vida e não todo. Porém, se você coloca uma pessoa que não está alinhada ao todo, que não está alinhada a outros aspectos da sua vida, essa pessoa ela não vai só te atrasar, como ela pode embaralhar e atrapalhar tudo o resto que estava indo bem. Entende? Então, quero ter uma família, eu tenho esse desejo de conhecer uma pessoa certa, porém, é um desejo, não é uma necessidade. Eu não coloco essa vontade como algo que vai ser condição para a minha felicidade. Eu aproveito o momento que eu tô hoje para viver coisas incríveis que só a minha liberdade, estando solteira, me permite. A gente sabe que é muito diferente quando você tá com alguém, é diferente você ter que negociar tudo que você faz. Você não pensa mais só por você, você pensa por você e pelo outro. Se você é uma pessoa que tem responsabilidade afetiva, você vai pensar em 1000 vezes antes de fazer alguma coisa, porque você vai imaginar como aquela pessoa vai se sentir, enfim. São coisas que tá tudo bem, é bom estar solteiro, como é bom estar num relacionamento, contanto que seja um relacionamento saudável, contanto que seja um relacionamento que te impulsione, uma pessoa que te impulsione. Então, assim, você precisa estar com alguém que você admire, alguém que te faça se sentir bem, alguém que você confie, alguém que te motive também a ir atrás dos seus sonhos, a conquistar a sua, sabe assim, as suas conquistas individuais. Você merece ter suas conquistas individuais. Você merece essas conquistas, você merece se sentir realizada, você merece ir atrás dos seus sonhos. E enquanto você está com medo, enquanto você está focando somente em conhecer a pessoa da sua vida, primeiro que você entra num modo de escassez muito forte. Você entra naquele modo de, ai meu Deus, precisa ser o cara. Será que é ele? Quantas vezes você já não foi encontrar uma pessoa no primeiro encontro e você já fica imaginando, ai, será que esse é o cara? Imagino casando com ele. Gente, isso não pode ser normal. Já aconteceu comigo, tá? E às vezes até acontece. Mas rapidinho eu já saio desse modo porque eu falo, cara, isso não faz sentido algum. Eu nem conheço esse cara. Ainda mais no começo. Mas então, assim, nesses 4 anos, tive muitos encontros. Muitos encontros divertidos, muitas experiências positivas, negativas também. Muitas experiências negativas. E conforme você vai também, né, tendo essas experiências, não se fechando, porque é muito importante também, enquanto você tá solteira, não se fechar 100%, sabe? Acredito que sim, cada uma tem ali um período que precisa ficar mais reclusa, tratar os traumas, as dores numa relação de um luto, né? Porque independente de como termine, sempre é um luto, sempre há alguém ali que faz falta, fica ali um vazio. Então é importante você se permitir também conhecer pessoas e viver experiências, sabe? Sem aquela pressão de, ai, preciso encontrar alguém. Preciso encontrar alguém. Será que você precisa encontrar alguém? Será que você, sei lá, não pode ser encontrada por alguém? Enquanto isso, você vai estar ocupada fazendo outra coisa. Mas agora sim, dicas práticas para você que é recém-solteira ou para você que tá num relacionamento muito ruim, que você quer sair e não sabe como. Provavelmente você já viu isso daí, parece clichê, mas a verdade é: comece cuidando de você. Comece olhando para dentro. Comece a faça o levantamento da sua vida inteira para você entender que o relacionamento ele é só uma parte dela. Para você começar a mudar o foco, para você começar a olhar para outros aspectos, tanto de hobby, como de amigos, da sua vida social, como que tá. Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Como que tá a sua carreira?
Você já alcançou um salário que você gosta? Você já está satisfeito com a sua vida financeira também? Entende? Tudo isso para você tirar um pouco o foco de colocar o relacionamento no centro da sua vida. Porque quando você coloca o relacionamento no centro da sua vida, muitas vezes pode ser uma fuga. É muito mais fácil a gente resolver o problema dos outros do que os nossos problemas, não é verdade? O mesmo acontece com o relacionamento. Quando você coloca o relacionamento no centro e só olha para o outro, você só olha para o externo, você está deixando de olhar para dentro. Você não está olhando para você mesma, para aquilo que você precisa fazer e que só você pode fazer por você. Então tenham sempre isso em mente. O que você está evitando olhar? Por que você está tão focada em relacionamento? O que você poderia estar fazendo de diferente que você não está fazendo agora? Então essas coisas me ajudam muito a me sentir realizada. Porque quando eu olho para trás, nossa, passaram 4 anos, e eu vejo tudo que eu fiz nesses 4 anos por mim mesma. Tantas experiências que eu vivi, tantas mudanças que eu proporcionei na minha própria vida inteira, tanto de aparência como de tudo, gente, de saúde, estética, viagem, tudo isso. Foi fácil? Não, a gente tem que colocar um esforço, a gente tem que colocar uma intenção naquilo que a gente quer mudar. Mas nossa, se eu tivesse com uma pessoa, sinceramente, eu não ia ter esse tempo todo para se dedicar a mim, para me dedicar a mim, que eu tive. Então, pensa nisso, não é para você ser uma pessoa egoísta, não é para você se tornar uma pessoa fechada para o amor. Não é isso, a mensagem do vídeo não é essa. A mensagem do vídeo é possível sim ser feliz solteira. É possível sim ser realizada sem ter um relacionamento. É possível sim você fazer aquilo que só você pode fazer por você. É fácil? Não é. Você, né, enfim, ter dates hoje em dia, mas é divertido e pode ser divertido. A questão aqui, a principal é, se você está infeliz no relacionamento, saia. E se você está solteiro, aprenda a ser feliz solteira. E não ficar sempre pensando e focando somente nessa escassez, focando somente na falta de alguém na sua vida. Preencha a sua vida de outras formas. Preencha a sua vida, se realize também de outras formas, sabe? Para quando a pessoa certa aparecer, quando a pessoa certa chegar, você vai estar com a sua vida organizada. Você vai estar com os seus valores claros na sua cabeça, o que é importante para você em alguém, do que você não abre mais mão, porque você já aprendeu o que te faz bem, o que te faz feliz e o que não faz. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, por favor. E se inscreve aqui, eu vou trazer ainda muitos assuntos sobre independência feminina, autoconfiança, liberdade. Eu acredito que todas podem sim ser donas da própria vida e se sentir realizadas, independente de estar solteira ou em um relacionamento. Até mais. Tchau, tchau.